Boa noite, pessoas! Hoje nós vamos iniciar o que nós chamamos de polinômios. Pois é, vocês já viram, obviamente, lá no ensino fundamental, quando a gente trabalhou com monômios, binômios, trinômios. Monômio é um termo só, né, com coeficiente e variável. Binômio é a soma de dois termos de monômio. Trinômio, três termos de monômio. E polinômio é a partir de quatro termos, né, de monômios. Então, como já está aqui exemplificado, ó, esse daqui é um polinômio, certo? Então, observe que ele tem seis termos, ou seja, um desse daqui é monômio, certo? Ou seja, cada um deles é um monômio, tá ok? E a soma deste conjunto de monômios é justamente o que a gente chama de polinômios, certo? Então, a partir de agora, nós vamos começar este conteúdo, tá certo? Então, dentro deste conteúdo está a questão da igualdade de polinômios. Nós vamos ver questão de grau deste polinômio. Nós vamos ver as questões de valor numérico e raiz desses polinômios e, inclusive, as suas operações. Adição, subtração, multiplicação, divisão, tudo direitinho. Tá ok? Então, se liguem e prestem atenção, né, bem direitinho. Qualquer dúvida, volta o vídeo, certo? E prestem atenção. Bem, pessoas, como foi explicado anteriormente, né, no ensino fundamental a gente vê a questão de monômio, binômio e trinômio, e como eu só ressaltei e não mostrei, então vamos relembrar aqui. Monômio, observe aqui como é um monômio. É um termozinho, certo? Apenas um termozinho que tem um coeficiente e uma variável. Tá vendo? Então, aqui é um monômio, aqui é outro monômio, aqui é outro monômio. Ou seja, um termo só. Binômio já vai ser a soma de dois monômios. Então, eu tenho um monômio aqui, outro monômio aqui. Tá certo? Então, nós temos dois termos em cada expressão aqui, tá? E trinômio é quando a gente tem três monômios, né? Somados, subtraídos aqui, certo? Então, três termos, três monômios, classificado como trinômio. Vale ressaltar também que o trinômio, um exemplo principal de trinômio é a questão da equação do segundo grau, certo? Na equação do segundo grau, a gente está trabalhando com trinômio, certo? Só que, claro, com um cálculo adequado que a gente faz para encontrar os valores de x, certo? E quando a expressão tem mais de três termos, a gente chama de polinômios. Então, um exemplo de polinômios está aqui, ó, certo? Então, 2x elevado à quarta menos 6x ao cubo mais 2x ao quadrado menos x mais 10. Então, esse daqui é um polinômio, que é o que nós vamos começar a trabalhar, certo? E ver todas as operações, tá certo? Então, já vou chamando a atenção de vocês em relação ao expoente da variável, ou seja, da letra. Então, observe que no expoente da variável, ele está em ordem decrescente. Então, aí, a gente chama de polinômio completo. Então, a gente diz que o polinômio é completo quando está todos os termos ali aparecendo, tá certo? Bem, como a gente já estudou polinômios lá no ensino fundamental, no primeiro ano a gente entra com função polinomial, que é utilizando também polinômios, né? Que não deixa de ser equações. Então, o que acontece? Na função polinomial, nós temos as duas, né? Que é a do primeiro grau e a do segundo grau. A do primeiro grau é classificada como função afim, ou seja, função polinomial do primeiro grau, certo? É essa justamente que nós já estudamos e que nós relembramos, que é a equação da reta. Lembre-se da equação da reta, que, como eu sempre digo, tem uma relação importante com a função afim, como também
ela é classificada como função polinomial do primeiro grau. Estamos utilizando polinômios. Temos a do segundo grau, que é chamada de função quadrática. É aquela com equação do segundo grau, certo? Então, as funções que têm equação do segundo grau são chamadas de função quadrática quando a gente trabalha a função. Então, observe. Quando a gente trabalha a função, lembre-se da questão do f de x, né? Toda vez a gente lê assim. Em polinômios, nós vamos utilizar essa referência. Professor, somente essa referência? Não. Pode-se utilizar qualquer letra. Mas, para a questão de polinômio, né? P de x, certo? Onde a variável aqui, nesse polinômio que está caracterizada dentro desse parênteses, é x, ó. Tá certo? Se aqui fosse y, aqui também seria y. Se aqui fosse a, aqui também seria a. Certo? Mas vamos trabalhar com x, ok? Então, essa daqui é um exemplo de função polinomial, tá certo? Observe que tem 4 termos, tá certo? E outra observação necessária é relacionada à ordem, ó. 3, 2, 1 e 0. Lembrando-se que o TI é o termo 0. Então, lembrando que o TI é o termo 0. Ok, pessoas?